Essa aí é para quem não é mineiro. O que está escrito nessa folha? Que palavra é essa? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso aí. O estado de Minas Gerais oficialmente faz 302 anos nesta sexta-feira, 2 de dezembro. Mas antes disso, nós já fomos uma capitania e uma província. Essa coisa de estado mesmo veio bem depois, principalmente depois que o ouro foi descoberto lá na região de Cataguases. Os sertanistas, ou bandeirantes, como as pessoas conheciam, que eram descendentes de portugueses em São Paulo, estavam à procura de indígenas e vieram para a região de Cataguás, região do sul de Minas, e encontraram ali ouro. O ouro muito superficial, a gente chama de ouro de aluvião. O que acontece a partir daí é que, quando se encontra ouro, começa uma corrida do ouro. E houve uma grande resistência, por exemplo, por parte dos indígenas cataguases, que lutaram bravamente contra os colonizadores que estavam ali. Só que acabam sendo vencidos, obviamente, e ali começa uma grande corrida do ouro para esta região. Ou seja, essa corrida do ouro vai determinar o surgimento de aldeamentos, pequenas vilas. Cheio de influências de muitas pessoas que vieram em busca do ouro, é interessante perceber que o Triângulo Mineiro mesmo, essa região onde a gente está, demorou quase um século para ser anexado ao Estado e passar a ter alguma influência oficial em Minas Gerais. A região fazia parte do estado de Goiás e foi anexada a Minas entre os anos 1815 e 1816. O nariz do Estado, como conhecemos, inclusive, veio depois de movimentos importantes como a Inconfidência Mineira. Esse foi um dos principais momentos do Estado influenciando todo o país, dessa vez contra rumos que o Império tomava. E isso, obviamente, traz muitos migrantes para cá. Pessoas de diversas regiões do país vão vir para cá. Então, Minas Gerais é um entroncamento de culturas, de povos dentro do país e de pessoas que vêm do estrangeiro também. Então, Minas Gerais e o Triângulo Mineiro se constitui esse caminho entre outros lugares, sabe? É sempre um eixo para onde as pessoas vão e onde as pessoas vêm. E toda essa mineridade que eu estou falando, que a gente vem falando nessa reportagem, tem muito a ver com andança. Andança de longe, tá? Lá do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, passando por Goiás e essa andança chegando lá na região do Tocantins. E todas essas pessoas que passavam por aqui em busca de alguma coisa ruim ou coisa boa, deixavam também alguma coisa, fora aquelas que vieram para cá em busca de ouro, em busca do metal precioso. E aí o mineiro foi sendo construído a partir disso. Isso tem muito tempo, isso foi antes desses 300 anos, desses 302 anos, e o que a gente tem pela frente ainda diz muito sobre a gente. Aliás, por falar em dizer, essa fala nossa também está ligada a essa andança. Bem, o dialeto caipira é o que comumente se costuma dizer sobre aquela fala que começa mais ou menos ali no interior do Paraná, passa pelo interior de São Paulo, o Triângulo Mineiro, uma parte de Goiás e até do Mato Grosso do Sul. E ela tem umas certas características, né, que as pessoas costumam identificar como uma fala realmente caipira. Normalmente as pessoas identificam com aquele R que tecnicamente a gente chama de retroflexo, mas é o R caipira, de porta, de torto, de verde, né? Isso é bem típico aqui da nossa região e dessas partes do país que eu te falei. Mas tem outras coisas que caracterizam o caipirês, digamos assim, o ritmo, o próprio ritmo da fala, né? Quando eu digo alguma coisa assim, você mora em Uberlândia, né? Ou você mora em Uberlândia, isso tudo faz parte do que se chama de dialeto caipira. O José é linguista e estuda o nosso dialeto caipira. Sim, quando eu e você falamos que a porta está aberta, ou quando nós juntamos as palavras tudo, estamos exercendo um dialeto próprio, mineirinho demais. Aliás, lembra dessa palavra? Quem é mineiro já entendeu que ela, na verdade, é uma frase inteira. É uma pergunta, na verdade. Ela diz: para onde nós estamos indo? Esse exemplo é uma colega lá de Belo Horizonte que sempre apresenta para mim esse exemplo, ou se apresentou, né, como aquela que verificou esse exemplo primeiramente, né, a professora Thaís Cristófaro. Né? Então, você mostra, por exemplo, essa frase, ou essa estrutura frasal aqui, e as pessoas pensam que é um antibiótico ou um nome de remédio. Você mostra para um gaúcho, um baiano, eles vão sempre dizer, isso parece um nome de remédio, um antibiótico, um corticoide. Daí, quando você põe o ponto de interrogação, aí as pessoas perguntam do jeito que está lá, né? Pronostamino.
Porque se simplesmente está lá promostamino, as pessoas pensam normalmente que é o nome de remédio. Mas quando você coloca o ponto de interrogação e pede para elas fazerem a entonação certa, elas falam pronostamino, aí elas, isso é típico de Minas Gerais, para onde nós estamos indo, né? Isso é especialmente mineiro. E esse trem de chamar tudo de trem e falar uai no estado todo não quer dizer que temos um dialeto único. Minas são várias, até na hora de falar. Qualquer região ela tem suas características próprias. Então, às vezes, a pessoa fala assim, você fala você tem um falar mineiro. Aí, como você diz, quer dizer, que mineiro? O mineiro do Triângulo, o mineiro do Sul, o mineiro do Norte, o mineiro mais próximo do Rio de Janeiro, mais próximo da Bahia. Então, eu vou dizer assim, que nós temos, então, muitas Minas Gerais em termos de linguagem. Até porque a gente fala falando e fala fazendo arte na cozinha. Tá no pão de queijo, que é tradição e também negócio, serve para ganhar dinheiro. A minha mãe fazia ele no forno de barro. Aí, quando eu comecei a fazer, aí me veio o pão de queijo grande, né? Falei, nossa, minha mãe fazia e todo mundo gostava, por que não fazer, né? Então, o pessoal gostou muito, gosta muito, né? Mas na época foi assim uma novidade muito grande. E nas sobremesas, que são uma atração à parte por aqui, que o diga Araxá. Eu até não comparo, falo assim, sou indústria. Não denominamos como indústria. A nossa área de produção. Não tem nada em especial, a não ser as mãos aí, né? Essa arte. Eu falo que é uma doce arte, da forma que nós produzimos. Definir Minas Gerais pela história de quem passou por aqui, pelo nosso jeito de falar ou pelo que a gente oferece para as visitas na hora do café é muito pouco. Essa reportagem não vai dar conta, não. E o Flávio explica o motivo. Minas Gerais não é uma só. Minas, como disse o poeta, Minas são muitas, feito por muitas pessoas, por muitas mãos. Não é a mina dos grandes heróis, mas é a mina daquelas pessoas que construíram essa sociedade através da força, do suor, do trabalho, das suas histórias. É a mina dos escravizados que lutaram para vencer e para construir aqui suas próprias identidades. É a mina dos pequenos agricultores. Não é só a mina dos poderosos. Então, a Minas é Minas de todos, é Minas de muitos. Então, são muitas minas. À toa que é Minas Gerais. Plural, Minas.